Bíblia, para a cultura do judeu. Então nós precisamos estudar, entender algumas coisas sobre altar. Deus tem promessa para a sua vida, amém? Mas ela só permanece se tiver altar. Sabe que Noé, rapaz, ele levantava altar. Antes do dilúvio, depois do dilúvio ele levantou altar. Para quê? Para segurar a promessa. Tem gente que recebe a promessa de Deus e perde ela. Viu, irmãos? Não é porque fulano falou e não aconteceu. Por quê? Porque você tem que levantar o altar. Todos os homens de Deus levantavam o altar na Bíblia. Você acha que Deus vinha e falava, beleza? Não, eles levantavam o altar. Noé levantou o altar. Moisés levantou o altar. Tudo que Deus fala para você, Deus falou comigo. Deus usou fulano para falar comigo. Você tem que levantar um altar. Por quê? Se você não levanta um altar de adoração, de busca, essa promessa não permanece. Doença volta, o inimigo invade a tua vida. Mas ele não me deu a promessa, mas não tem altar. Presta atenção nisso. Por que tem muita gente que recebeu a voz de Deus? Deus falou, olha, vou fazer isso na tua vida. E não aconteceu, ou você perdeu, porque não tinha altar. O altar é onde Deus faz as coisas acontecer, onde tudo que Deus promete permanece só no altar. Quem vive uma vida de qualquer maneira, sem altar, sem busca, sem entrega, sem rendição, até o que você tem, você vai perder. E se você recebe alguma coisa, é porque alguém tem um altar aqui. Se tem um homem de Deus aqui, se tem uma mulher de Deus na sua casa ou na igreja com altar, provavelmente você está comendo de algumas curas, de algumas bênçãos na tua vida, desfrutando de algo. Mas só que você tem que levantar o seu altar na sua casa. Há muitos anos atrás, em 1 Reis, no capítulo 1, tinha um homem lá chamado Adonias, e a promessa para ser rei de Israel era Salomão. Aí Adonias se exaltou, se juntou lá com Joabe, o general do exército e tudo mais. Eu vou ser o rei de Israel. Aí os profetas lá ficaram sabendo, contaram para Davi, que Davi estava bem velhinho. Contaram para Raabe, estão querendo, Adonias está se titulando agora rei. Ele chamou uns lá, o general do exército, e está se levantando como rei. Aí foram lá falar para Raabe, que era mãe de Salomão, e Davi, que já estava velhinho. Aí Davi chamou Raabe, chamou Salomão e falou, agora você é rei de Israel. Betseba, isso, Betseba. Amém, irmãos? Aí ungiu Salomão como rei. Aí Adonias ficou sabendo e ficou com medo, porque achou que Salomão vinha para matar ele. Porque o cara estava já dizendo que era rei. Eu sou rei. Já mataram um boi lá, fizeram um churrasquinho para comemorar. Sabe por que Adonias não morreu? Salomão é rei. A promessa era de Salomão. Mas Adonias queria se colocar como rei. Porque tem gente que quer ser sem ter altar. Tem gente que quer fazer sem altar. Mas ele ainda foi salvo, Adonias. Porque quando Salomão partiu para cima dele, aquela galera toda, Natã, os profetas, sacerdotes vieram para cima dele. Ele se agarrou, a Bíblia diz, capítulo 1, versículo 50, 51, 52. Diz que ele se agarrou na ponta do altar para não morrer. O altar te livra da morte. Está entendendo, irmãos? Você tem que entender sobre essas coisas. Às vezes você fala assim, por que eu não estou bem espiritualmente? Tem hora que eu estou bem, tem hora que eu estou mal. Tem hora que eu vou, tem hora que eu não vou. Tem hora que eu creio, tem hora que eu não creio. Por que essa instabilidade é de gente que não tem altar? Aí você precisa levantar um altar na tua casa. Quando você recebe, aí vem o pastor Zezinho, profetiza, vem pastora Rúbia, vem alguém de fora, ou até um irmão que tem altar, vem e profetiza sobre você. Você precisa levantar o altar. Ninguém na Bíblia nunca fez nada sem altar, hein? Quando Elias clamou o fogo do céu, ele teve que levantar um altar primeiro. Foi ou não foi? Todos eles, irmãos. Quando Deus trovejou naquela montanha,
falando sobre as leis e as promessas de Deus para o povo, Moisés desceu e levantou um altar. Êxodo 24, 3, se não me engano. Todos os homens de Deus levantavam altar. E nesse altar, esse altar é forte. Amém? Esse altar está lá, uma vida entrega, uma vida santa, uma vida que se rende, uma vida totalmente entrega ao Espírito Santo. Ninguém faz nada sem altar. Com Deus não tem oba-oba, irmãos. Não tem oba-oba, não. Você tem que ter um altar. Quando você se converte, entra na igreja, é hora de você levantar um altar. Senão os demônios vêm lá e te perturbam. Você não pode cumprir o chamado. Tem gente que dá uma empolgadinha e vai pregar o evangelho e toma o primeiro couro. E se desvia. Tem gente que vai e fica. Tem gente que dá aquela animada, aleluia, glória a Deus. O diabo sabe que você não tem altar, não tem santidade, não tem fogo, não tem vida com Deus, não tem oração, não tem entrega. Quando Deus te pede, você não dá. Quem não dá aquilo que Deus pede, vai perder o que tem. Porque Deus está te pedindo para te dar mais, para levantar você, não para te deixar lá embaixo. E Adonias não morreu, meu irmão, porque a Bíblia diz que ele se agarrou nas pontas do altar. Aí Salomão chegou lá e não pôde matar ele. O altar livra. Por isso que eu preciso levantar um altar, eu e a minha esposa lá em casa, para que os meus filhos sejam protegidos. E quando Israel, já estou dizendo a ele, ó, você já está com 13 anos, levante o teu altar de manhã. Porque vai chegar uma hora que o nosso não vai ter efeito nenhum. Quantos homens de Deus morreram e seus filhos não fizeram mais nada? Porque eles só comiam do altar do pai. Você tem que levantar o teu. Mas para que o filho levante o altar, o pai tem que ensinar. Cuidado com seus filhos, com o que eles estão vendo. Está ouvindo? Levante um altar, ensine eles. Em nome de Jesus. Leia sobre isso na Bíblia. E naquela época, no Velho Testamento, os homens levantavam o altar e o fogo caía. Amém? Só que no Novo Testamento, o altar, o fogo permanece. O fogo permanece no Novo Testamento. Amém? Porque o plano e o propósito de Jesus foi perfeito. O sacrifício foi perfeito. O verdadeiro sacrifício que faz o fogo descer e ficar e queimar dentro de você, e trovejar dentro de você, meu irmão, e balançar dentro de você. Alguns de vocês aqui receberam promessa e perderam ela. Sabe por quê? Tem que ter altar. Não é brincadeira não, é bom. Você vem para a reunião de domingo, de quinta, é bom, você sente o fogo. Sente por quê? Porque tem altar. Agora você precisa levantar, porque nós precisamos invadir essa cidade. Precisamos invadir o estado do Piauí. É isso que eu quero que Piripiri, que está aqui, entenda. Nós não vamos poder fazer nada sem altar. Entenda isso, irmãos. Tem que levantar de manhã, tem que levantar todo dia, tem que pagar o preço, tem que entregar aquilo que Deus pede, tem que abrir mão de certas coisas para poder ganhar a glória. Amém? E Jesus sabia disso, então ele gastou um tempo, Lucas capítulo 6, versículo 12, ele gastou um tempo orando pelos discípulos, a Bíblia diz, né? Ele gastou um tempo orando, buscando, orando, porque Jesus era um altar vivo. Amém, amados? Ele tinha relacionamento com o Pai, ele fez a vontade do Pai o tempo todo, porque no altar precisa entregar. Não é a metade, tem que entregar tudo que Ele te pede. Abre mão daquilo que está te contaminando, que está quebrando o teu altar, despedaçando o teu altar. Ninguém pode lidar com a presença de Deus se o altar não tiver reparado, se o altar não tiver em forma, se o altar não tiver, cuidado ali na presença de Deus. Por que quando um homem de Deus ora, uma mulher de Deus ora, Deus opera? Olha, Deus opera. Quando aquele homem fala, quando aquela mulher fala, há algo forte, há uma presença de Deus nele, há curas, há várias manifestações. A palavra que aquela pessoa fala, ela entra dentro de mim e me rasga, porque tem altar. Tem altar, isso que nós precisamos entender. Senão você vai ficar só no altar do outro comendo lá, ó. Ei, se o irmão Anderson tem um altar,
ora aqui por mim, ora aqui por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Deus até libera através dele, mas não permanece, porque não tem altar. Quando você tiver um altar, você não vai pedir ninguém, você vai dar para alguém. Entenda isso, irmãos. Então Jesus veio dar o que ele tinha, a sua vida. E ele clamou. Ele orou a noite inteira, a Bíblia diz. Porque o fogo que eu quero falar para vocês na manhã é o fogo do evangelismo, da pregação do evangelho. Esse fogo, ele manifesta transformando, arrebatando corações, tocando vidas. Sabe, esse fogo não é só para quem está a tempo integral, é para você que trabalha. Quantas vezes eu ficava meia hora na hora do almoço em casa, adorando a Deus no violãozinho, tocando 3 músicas ali, 3 notinhas ali, adorando. Quando eu chegava no trabalho, a pessoa olhava para mim: olha, seu rosto está brilhando. Aleluia, porque tem fogo no altar. Onde tem adoração tem fogo, onde tem oração tem fogo, onde tem perdão tem fogo, onde tem busca tem fogo. Aleluia, onde tem, aleluia, invocação, aleluia, busca, restauração, entrega, aleluia, tua vida, entrega o teu caminho, Senhor, e confia nele. Tem fogo. Onde Jesus passava era fogo, meu irmão. Ele fazia rebuliço, eram cidades vizinhas, vinham atrás dele para ver aquilo. Sabe, eu posso ver. Eu já viajei tanto, meu irmão, quando eu leio algumas partes da escritura, Jesus andando e as pessoas olhando para ele atônito assim, ó, a bola de zóio grudado assim nele assim, e brilhando, olhando para ele. Que homem é esse? Que glória é essa? Que palavras são essas? Quando ele trovejava nos montes das oliveiras, quando ele falava nas casas, amém? Quando ele subia lá para falar lá e ler as passagens bíblicas no meio do povo judeu, dos sacerdotes, dos escribas. Jesus tinha algo especial, irmãos. Entenda isso. Esse algo especial não está só para ele. Ele veio trazer isso para você. E quando você vê aqui, ó, Lucas capítulo 6, versículo 12, se você tiver a Bíblia aí, pode abrir. E você vai ver que ele ora a noite inteira para escolher os apóstolos. E eu quero destacar um deles. Mas já eu quero falar com você uma coisa. Que Jesus passou a noite inteira orando, pedindo a revelação do Pai. Quais seriam os homens que andariam com ele? E eu quero falar um desses homens aqui, chamado Pedro. Um deles era Pedro, um homem de contraste. Isso quer dizer o quê? Que ele era uma hora ele era uma coisa, outra hora era outra. Não moderado. Se você for ver lá em João capítulo 13, João capítulo 13, versículo 8, 9, ele fala que Jesus foi lavar os pés dos discípulos. E Pedro rejeitou, não foi? Não, você não vai me lavar não. Você não vai me lavar não. Aí Jesus falou o que com ele? Se você não deixar eu te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro, então pode me lavar todo o corpo. Pedro era extremo. Imagine aí, Jesus orou a noite inteira, meu irmão. Ainda escolheu o cara errado. Aliás, não foi só ele não. Mas não é que Jesus escolheu o cara errado. Ele escolhe o cara errado para fazer dele o certo. Esse cara e essa pessoa que você olha para ela, que às vezes você não dá nada por ela, Deus escolheu ela e ele. Por isso que alguns de vocês aqui se sentem o último, se sente rejeitado. É um Pedrão aqui que nem eu, explosivo tem hora, né? Uma hora você está alegre, outra hora você está triste, outra hora você está abraçando todo mundo, outra hora você está jogando para lá. Uma hora você acredita naquilo, outra hora você não acredita. Tem complexo de inferioridade. Jesus orou 12 horas, meu irmão. Eu estou só falando de um discípulo, Pedro. Aleluia. Marcos capítulo 14, versículo 66 fala que Pedro
nega Jesus 2 vezes antes que o galo cante 3 vezes. Pedro negou a Jesus. Você já negou a Jesus? Olha quem Jesus escolheu. Pedro negou a Jesus. Não, eu vou contigo até o fim, eu vou arrebentar contigo, Jesus. Não, pode deixar comigo. Não tem gente assim? Tem, cara. Mas quando vem a luta pesada, não tem força nenhuma. Às vezes tem até boa vontade, mas não tem fogo, não tem tratamento, não tem o reboliço de Deus no interior, não tem entrega, não tem maturidade. Você tem até boa vontade, mas precisa ser tratado, ser queimado pelo fogo. Intenções dentro do teu coração que você pensava que era e não era, o fogo queima. Aleluia! Não pensa vocês não, irmãos. O pastor Tony, Deus ungiu ele, tá? Eu já me deram vários nãos, já viraram as costas para mim. Eu tive que ir lá para a sala do meu apartamento lá em Minas Gerais e orar sozinho e buscar a presença de Deus, porque ele me disse um dia: o martelo que caiu no rio, e eu vou tirar ele de volta. Eliseu, cara, foi lá e jogou a madeira na água e o ferro flutuou. Quem não sabe? Deus falou: eu vou levantar. Foi aí onde eu comecei a orar tremendamente. Eu estava me sentindo todo acabado, arrebentado. Eu não estava entendendo certas coisas. Eu perdi o martelo. Deus me deu uma palavra, eu na cama, eu lembro como se fosse hoje. O fogo, eu comecei a sentir o calor quando eu li aquilo. Eliseu foi lá, olha, e jogou a madeira lá no rio, e o ferro flutuou, que aquele trabalhador tinha perdido o discípulo dele. Deus me mostrou isso. Eu comecei a orar nas madrugadas, buscar a presença de Deus, 2 meses orando, pedindo a direção de Deus. E o fogo queimava em mim. Eu sentia até a mão por cima da minha nuca. Eu sentia alguém em volta de mim. Eu arrepiava tudo, meu irmão. Eu senti a gota caiu em cima de mim. Eu já contei algumas vezes isso. Eu estava perto das pessoas assim na igreja tradicional, meu irmão. Igreja tradicional. Eu conversando com o cara do lado dele. Ele: que parada é essa, meu irmão? Que parada é essa? Ele caiu. Pá! Aí os irmãos olhando lá na frente. Nós chegávamos nas casas para orar com as pessoas e começávamos a orar por ela. E a pessoa caía. Minha irmã caiu no poder de Deus. A minha irmã, Daniele, caiu no poder de Deus. Ela fala: eu vou morrer. Que nem acontece com alguns aqui. Eu vou morrer. E não era. Nós estávamos orando e buscando a Deus. E ela caiu lá estremecendo. Ai. Minha irmã está na Índia hoje. Ela é missionária na Índia, o marido dela. Ela quer me levar lá na Índia, passar uns dias lá. Ele falou: vou levantar uma oferta aqui para você vir aqui. Eita, meu Deus. Ai, meu pai. Nós vamos. Ela falou que consegue bem baratinho, 3 mil reais para ir e voltar. Aleluia. Eu falo para ela, eu comunico com ela. Quem Deus escolhe, quem Deus chama para trovejar esse Piauí. Ninguém pode pregar o evangelho, meu irmão, sem o fogo. E muitas vezes você até quer, mas não consegue, porque falta isso. O fogo que santifica é o fogo que leva você a propagar o evangelho. Pedro negou a Jesus. João 18:10. Pedro puxou a espada e deu na orelha de Malco, o soldado. Pá! Aí botaram a mão em Jesus para prender ele. Aí Pedro foi lá. Ele estava com espada, meu irmão. Às vezes pode ter que tem alguém até armado aqui. Tem arma em casa. Mesmo que você tenha uma arma em casa, Deus escolheu você. Embanhe essa arma aí. Jogue ela no lixo. Se alguém aqui tem arma aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa. Pedro tinha uma espada e Jesus não desistiu dele ainda. Aleluia! Aleluias! Porque às vezes a gente faz as coisas erradas, né? E acha que Jesus não vai. A gente tem um julgamento, quer ser mais do que Deus. Não, Jesus não vai vir para mim. Jesus não vai fazer para mim que eu estou vacilando aqui. Eu falei isso, eu critiquei, eu não sei o que. E você também julga os outros, fala dos outros, né? Dá uma sentença para a pessoa. Você sai de baixo disso aí, meu irmão. Sai fora dessa. Quem escolhe aí é Deus, meu irmão. Eu não posso fazer nada. Eu sei que tem muitas
coisas erradas por aí no meio evangélico, tem irmãos treteiros, mas eu vou deixar para Deus. Amém. Deus vai julgar ele. Agora eu quero te dizer uma coisa, Pedro era tão violento que ele andava com a espada, ele arrancou a orelha do cara, e Jesus foi lá e botou ela no lugar. Pá. O Espírito Santo escolhe para propagar nessa grande comissão. Olha, irmãos, eu tenho certeza, eu me arrepio aqui agora. Deus está levantando esse ministério aqui. Olha, pastor, calma. Quando eu falo ministério aqui, não é o único, não. Eu sei que tem gente bradando por aí. Tem gente que carrega a tocha daí. Aqui, em alguns lugares, tem. Nós estamos falando daquilo que Deus deu para nós. Nós temos que entender quem nós somos no lugar que Ele nos colocou. E você não vai buscar lá fora aquilo que Ele já te deu. Presta atenção no que está sendo ensinado aqui, nesse ministério, avivamento. Avivamento não é um mover, não é um moverzinho não. Não é um moverzinho de cura não. Avivamento, meu irmão, o que nós estamos buscando não é um moverzinho não. É um chacoalhão. É um rebuliço geral. Onde a sua vida, a sua casa, aleluia, a sua rua, aleluia, o seu bairro, a sua cidade vai ser chacoalhada. Nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho de ver algo acontecer. Tem muitas igrejas por aí que as pessoas estão chegando e não estão sentindo nada, cara. Ontem o pastor Zezinho estava dizendo aqui, né? O que acontecia, gente morta, quando o Espírito Santo de Deus movia. Ele falou vários sinais, aqui também já está acontecendo, meu irmão. O nego já corre da igreja que quando vê o fogo, né, queimando, tem gente que, meu Deus do céu, eu vou sair daqui, aleluia, pega a bolsa, vai embora. Já aconteceu isso na igreja, gente sai correndo. Chegou um lá tradicionalzão lá, da adventista, chegou lá, aí ele, pastor, não sei o que lá. E quando começou a oração, né, cadê os irmãos de Piripiri? Quando começou a oração, meu irmão, o cara, eu vi. Aí ele olhando assim, e Deus poderoso, Deus grandioso, Deus maravilhoso. Aí o cara olhando para a mão dele, eu sabia porque que ele estava suando. Aí ele olhando para a mão dele, aí tirou o celular. Deixa eu dar uma ida ali que eu vou. Alguém está me ligando. O fogo queima. Vai arrancar nego. Pode arrancar alguém dentro da igreja, mas também vai levantar muito mais. Aleluia. Se prepare para o avivamento. Se prepare para bradar nessas ruas, em casas, nas ruas, nas escolas, em todos os lugares. Você precisa desse altar de fogo. A presença de Deus já está forte aqui de manhã. Por quê? Porque ontem Deus já começou a purificar, cara. Sabe, Deus purifica todos nós. Ele quer purificar você. Aleluia. Precisamos entender isso. Pedro cortou a orelha. É esse que Jesus escolheu, de Malco. Mateus capítulo 14, versículo 28. Pedro afunda no mar. Quando Jesus fala para ele, vem até a mim. Quando ele foi andar achando que tinha fé, ele afundou. Porque às vezes você afunda porque não tem fogo no altar. Quando não tem fogo no altar, você não pode andar sobre as águas. Quando você não tem fogo no altar, você não pode fazer. O poder de crer não é o poder da fé. Você precisa do poder da fé. Poder da fé é quando tem fogo no altar, buscando a palavra, orando, buscando, entregando fogo no altar, rendendo, lendo as escrituras, lendo a palavra de Deus, buscando. Amém? Amém? Você tem que entender o propósito de Deus. Como é que você não consegue falar nem para os seus familiares? Você não consegue comunicar com as pessoas perto de você, porque não tem esse fogo. O fogo só atua onde tem entrega. E Jesus trabalhou de forma tremenda, dura, entregando a sua vida ao Pai de tal maneira para que nós falhos, para que nós zangados, para que nós com temperamento explosivo, seja lá qual for o seu jeito, não importa, Ele trabalhou duro para que você pudesse receber isso. Aleluia. Porque a partir daí, quando o fogo vem, Ele vai colocando você no lugar. Ele vai colocando a sua vida no lugar. Pedro
Imagine aí Pedro, irmão, tomou cada lapiada de Jesus e ele foi escolhido por Jesus para estar na grande comissão. Pedro que negou Jesus, Pedro que meteu espada na orelha de Malco, Pedro que andou por cima das águas, mas aí ele afundou porque não tinha fé suficiente. Jesus falou para ele: homem de pequena fé. Pedro, sabe quem é esse Pedro? É esse Pedro fraco. Entenda bem, irmãos, tem muita gente que fala assim: ah, eu não posso fazer isso porque eu não tenho isso, eu não tenho essa habilidade toda, eu vim de uma família arrebentada, os meus pais falharam comigo. Não importa de onde você veio, você precisa entender isso, assumir uma nova paternidade para você trovejar essa terra. A minha família fracassou, falhou muitas vezes, por isso que não é fácil, muitas vezes uma mudança, por isso tem que haver entrega. Mas eu não estou apoiado mais naquilo que eu era, aleluia, porque o fogo revela quem eu sou filho, eu tenho um pai. Aleluia. Se eu tenho pai, eu tenho o que? Identidade. Se eu tenho identidade, aleluia, se prepara, que eu vou ganhar essa terra para Jesus, eu vou ganhar esse povo. É isso que eu estou tentando fazer em Piripiri. Você tem que entender o tempo. Deus quer levantar uma grande comissão nessa terra. E a grande comissão não é feita de homens totalmente perfeitos, mas de homens que se entregam, que se rendem. Vamos avançar. Amém, amados? E quando Pedro, que negou Jesus, parecia que tudo estava perdido, o que aconteceu? Ele chorou demais. Ele chorou porque ele negou o mestre que amou ele. Hein? Ele deitava no ombro do mestre, mas não tinha fogo no altar. Se você fala bem de Jesus e deita até no ombro dele, mas não tem altar de fogo, então você não vai prevalecer em comunhão. Só prevalece em comunhão na igreja quem tem altar. Tem gente que deita no ombro do outro, mas depois mete a espada por trás, porque não tem altar. Só permanece unido no altar. Só permanece unido como igreja dentro de uma visão quem tem altar de fogo. Porque ele vai olhar um homem, não como perfeito. O pastor Zezinho não é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém aqui é perfeito, mas Jesus é perfeito. Quando você sabe discernir o que é de Deus forte e o que é fraco do homem, então você permanece. E tem um propósito. Amém? O que aconteceu com Pedro? Quando negou Jesus, ele chorou amargamente. Foi ou não foi? Aí no capítulo 16, versículo 7, depois da ressurreição de Jesus, aí o que aconteceu? Aí apareceram lá quem para eles? Avise aos discípulos e a Pedro. Vamos ler aqui. Alguém lê aí para mim, por favor. Alguém lê aqui para mim. Quem pode ler aqui? Bem alto, bem alto. Capítulo 16, versículo 7. Tem ousadia para falar. Ele já tem ousadia para falar. Ele começa a falar com ousadia e falar das profecias de Joel, falar do propósito de Deus através de Jesus, tudo no capítulo 2 aí. Fala de Davi, né? Que o trono de Davi ia ficar para Jesus. Deus começa a revelar para Pedro coisas tremendas que ia acontecer. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Versículo 14. Aí Pedro começa a falar. Então Pedro, pondo-se de pé, quando o Espírito Santo tocou ele, foi um rebuliço tão grande, tremendo, no meio de 120 pessoas, irmãos. Eles começaram a clamar, a buscar ali, mais de 10 dias, buscando, clamando, rendendo, altar sendo levantado ali. Porque esse fogo que vinha, ele vinha para ficar. Esse fogo veio para ficar, mas você tem que entender que você tem que pagar o preço, que você tem que buscar, que não anule você e não anule os outros, porque Deus quer você, encher você, sacudir a sua vida. Pedro se levantou e começou a buscar com eles. Na verdade não foi só Pedro que negou, todos os discípulos negaram ele.
Olha, irmãos, quem Deus está levantando para a grande comissão, para evangelizar. Se você quer evangelizar, se você quer fazer a obra de Deus, você precisa desse fogo, você precisa dessa presença na tua vida. Deus já está começando a levantar um povo de evangelismo aqui. Meu irmão, vocês vão entrar nessas ruas, vocês vão entrar nesses lugares, vão atingir o coração do povo. Se você quer um ministério permanente, você tem que ter um altar permanente. Se você ora de vez em quando, se você busca de vez em quando, se você não tem compromisso com a igreja, se você não tem compromisso com as coisas de Deus, então você não tem altar. Você tem muito blá blá blá. E blá 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 não resolve. Resolve o altar pegando fogo. Amém? Altar pegando fogo. 2 meses orando, buscando a presença de Deus lá em Minas Gerais, de madrugada, clamando a Deus. Aleluia. E vem uma proposta de emprego para mim poder trabalhar numa firma e desenhar para aquela firma. E eu abri mão com a minha esposa, com meus filhos, juntei a trouxa e fui com alguns trocados no bolso para piripiri, irmãos. Sem nenhuma garantia do homem, mas com garantia de Deus. Sabe, toma aqui uma casa para você, missionário Tony. Toma aqui um salário para você. As coisas lá em casa, na minha vida, vem acontecendo depois. Porque tudo que Deus dá permanece se você tem altar. Levante o altar, vocês casados aí. Depois não venha reclamar não, que a gente está vendo muita gente reclamar de casamento aí. Ai, ai, quando perde fica lá se lamentando. Ai, 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 porque não ganha nem a sua casa, como é que vai ganhar o mundo? Acende o fogo no altar, que você vai ter uma mulher do teu lado, filhos do teu lado, para trovejar nesse lugar. Porque quando o fogo vem, aleluia, a Bíblia diz aqui, ó, veio sobre Pedro todo falido diante dos homens. Quando o fogo veio sobre ele em Pentecoste, no capítulo 2 de Atos, o fogo tocou ele, meu irmão. Quando ele estava pregando, versículo 37, e ouvindo eles isto, compungiram o seu coração, e olha, escute, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Que era tão forte o que Pedro falava sobre Jesus, era tão forte, aleluia, sobre a revelação dos mistérios do rei desde o Velho Testamento, era tão forte o que Pedro falava. Não era aquele Pedro mais, sabe, aquele Pedro medroso, aquele Pedro covarde, aquele Pedro raivoso. Era um homem cheio do fogo, cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus, que quando abria a boca, aleluia, o que faremos, irmãos? Versículo 38, Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos. Por quê? Porque o altar começa no arrependimento, meu irmão. Se você não quer se arrepender, se você não quer colocar sua vida em ordem, não pode ter fogo no altar. Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Batismo, entrega a sua vida a Jesus e batiza nas águas. Quem quer seguir a Jesus aqui que não se batizou, precisa se batizar. Batismo não é figura. Batismo não é uma coisa, é outro nome, símbolo. Batismo é um mandamento, você precisa se batizar. Ali começa um compromisso. Se você quer o que Deus tem, você tem que ter compromisso com Ele. O diabo não tem compromisso com você, ele te dá e te toma. Ele não tem compromisso, o que ele te dá, ele te toma. Só quando Deus dá, fica, porque tem altar. Onde tem altar tem fogo. O fogo é o Espírito Santo que segura tudo. Segura a tua família, segura a tua casa, segura o teu ministério, segura, aleluia. Quando você fala, suas palavras não são perdidas quando tem fogo, porque ela toca vidas, meu irmão. Ela toca pessoas. Esse fogo eu quero, de Evan Robert, aleluia, no país de Gales. Quando aquele fogo veio sobre ele, ele ficou 3 meses sem dormir. Ai-me esse fogo, dai-me esse fogo, Deus. Eu sei quem eu sou, aleluia, mas eu sei o que Ele quer que eu seja. Eu sei agora, ninguém me dobra mais. Eu era um cara totalmente estimulado pelos outros. As pessoas falavam: ei Tony, você vacilou. Ei Tony, você não tem nem jeito. Ei Tony, não sei o que lá, você errou ali, você pecou ali. Eles me arrebentavam. O dia que Deus me tocou, meu irmão, eu sei, Deus me tocou tão
todo tremendo lá dentro, ali em Minas Gerais, naquele apartamento, ele me tocou, falou: agora eu vou arrebentar, eu vou sair, eu vou pregar o evangelho. Não importa se alguém vai me dar uma casa, não importa se alguém vai me dar um salário, porque eu cheguei aqui, os irmãos sabem, mais antigo, que eu cheguei aqui só com a roupa do corpo, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Fui lá para Piripiri, meu irmão, e buscando a presença de Deus, e buscando a face de Deus. Quando eu ia lá na conta, só tinha o dinheiro do aluguel, não tinha mais nada, e buscando a presença de Deus. De repente um vinha lá na minha porta e levava alguma coisa para mim, mas o fogo estava ali, e Deus foi operando. Eu falei: Senhor, eu quero estar no ministério de fogo, eu quero evangelizar debaixo de uma cobertura, de uma unção, de um poder. Eu quero alcançar esse lugar com uma nova motivação, uma nova visão. Aí o Espírito Santo tinha me falado em Minas Gerais. Aleluia, ele me deu uma palavra, eu ouvi, ele disse: eu vou te levantar na tua vida. Como um homem como Davi tinha um relacionamento com Jonatas. Davi tinha um relacionamento com Jonatas. Aí Deus me falou: eu vou te levantar na tua vida um homem como Davi, que tem um relacionamento com você, como Davi tinha com Jonatas. Quem já leu a Bíblia sabe o que eu estou falando. Aí eu cheguei aqui e comecei a orar: quem é esse homem que eu vou me unir? Quem é esse coração? Eu não estou acreditando em muita coisa mais. Oh Deus, mas eu sei que tu estás aqui. Aí Deus liga para o pastor Zezinho. Aleluia, eu liguei para ele e falei: está acontecendo isso aqui. Quando eu sair daqui da cidade, com quem vai ficar essa igreja? Aleluia, eu quero saber o que você tem a me falar. Eu vou aí. E foi o pastor Zezinho, pastor Arrubi e seus filhos lá em casa, para fechar essa aliança, para nós sacudirmos essa terra. Mas quando almoçamos lá, meu irmão, almoçamos lá, e quando foi fechar para orar, aleluia, eles almoçaram lá em casa: olha, vamos estar junto, e não sei o que lá, e eu já conhecia ele. Aleluia. Ele falou: vamos orar agora, Tony. Quando ele falou: vamos orar, cadê minha esposa? Está ali. Ele falou assim: eu quero ser na tua vida como Davi era para Jonatas. Aleluia, se prepara, Piauí é do Senhor Jesus. Aleluia, alguma coisa está acontecendo nesse lugar. Eu quero que você entenda: Jesus escolheu, não foi gente totalmente preparada, não. Muitas vezes despreparado, escória da sociedade, para trovejar essa terra. Abre a tua boca, receba esse fogo aqui, sai, aleluia, incendiando essa terra. Uma mulher em Sorocaba, uma pintora, aleluia, ela fez uma pintura de um quadro para mim, e ela me deu: toma esse quadro. Quando eu vi, era uma... Os caras ficaram abalados quando Pedro falava. Quando Pedro falava, eles abalavam, meu irmão. Versículo 39: porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos. Pedro estava seguro agora, cara. Ele não tinha problema com paternidade, com nenhum outro tipo de problema de rejeição. Ele falou: olha, a promessa é para nós e para nossos filhos. Quem tem altar, aleluia, seus filhos estão debaixo da bênção. Aleluia, Deus vai fazer nesse ministério. Os filhos espirituais aqui vão avançar. Aleluia, eles vão crescer, eles vão multiplicar, eles vão trovejar nessa terra. Eles vão fazer até mais do que nós. Eu não vejo nenhum pastor Zezinho. Muitos pastores querem empresário na sua igreja, e você fala: eu quero que os empresários se tornem pastores, missionários. Você está de brincadeira, meu irmão. Você não vê quase isso em lugar nenhum. Por causa disso, Deus levantará empresários com coração quebrantado para ajudar esse ministério, todo esse ministério, meu irmão. Se prepare, Deus já me mostrou isso. Aleluia, que Deus vai fazer, meu irmão. Tem muitas igrejas por aí que eles querem os empresários, mas aqui fala: olha, empresário, largue tudo e siga a missão. Está brincando, meu irmão? Você está brincando? Ei! Você me viu quietinho ali, minha filha, mas a lenha está ali. Tem que colocar lenha todo dia. O fogo apaga se você não mantém ele aceso. Levítico 6:13, né? Tem que acender todo dia de manhã um fogo. Aliás, fazer com que ele continue aceso. Tem que fazer ele permanecer aceso, orando, buscando, não desista. Levante de manhã e fala: Deus, eu me entrego. Deus, estou aqui. A tocha está lá.
Aí você está lá, você vem na reunião, Deus acende a chama a você, porque essa chama não é para você ficar aí, ó, só arrepiando, sentindo o poder de Deus. Não, você tem que pegar esse fogo e fazer valer nas casas, nas ruas, em todo lugar, por onde você for. Pastor, já me perguntaram isso. Pastor, por que fulano que caía muito e hoje está desviado? Porque Deus toca de verdade e a pessoa sente o poder, mas Ele tem um propósito e a pessoa não entende isso. Você acha que Deus quer reunir um grupo de 50 pessoas só para ficar ali, ó? Meu irmão. Ele quer que vocês multipliquem. Ele quer que vocês levem esse fogo lá para as ruas, lá para fora. Saia com tudo. Em Minas Gerais, em 1993, eu fui para as ruas sozinho. Eu orando sozinho. Ai, ninguém quer orar comigo. Cara, levante o teu altar, meu irmão. Eu fui orar nas montanhas de Minas Gerais e clamando, eu desci lá para a praça, sozinho, meu irmão. Desci lá para a praça e comecei a conversar com um, conversar com outro, conversar com um, conversar com outro. Daqui a pouco, 15 pessoas, mais de 15 pessoas subindo comigo para o monte. Aleluia, subindo gente que não era convertida, e começamos a clamar a presença de Deus. Armou uma chuva tremenda lá, aleluia, vai chover. E o pessoal, não, Tony, vamos orar que essa chuva vai parar. E eles oraram, que não era nem crente, parou a chuva. E o poder de Deus veio, um caiu endemoniado lá do outro lado, e hoje está na presença de Deus, cuidando de gente que mexe com droga. Outro virou pastor, outro estudou ali, outro está casado, outro está na bênção. O fogo pegou eles ali na rua, meu irmão. O fogo não é para ser guardado. O fogo, ele tem um propósito de queimar. Queime alguém. Queime alguém. Saia daqui desse acampamento para queimar. Saia, e Pedro estava incendiado. Nós não podemos ficar aqui trancado nessas quatro paredes no cenáculo. Vamos sair daqui agora. Vamos sair. E começou a bradar no meio de uma multidão. Aleluia! E o versículo 40 diz: e com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados, que receberam a palavra. E naquele dia quase 3.000 almas, 3.000 se renderam a ele. Porque o fogo, ele perde o propósito se você quer receber ele só para sentir. Ele não te deu fogo para você sentir. Quando ele toca você com fogo, escuta aqui, quando ele toca você com fogo, ele quer entrar. Ele está só batendo, meu irmão. Eis que tua porta e bate, o fogo está batendo. Pá, eu quero entrar aí e botar uma chama aí dentro. Aquilo que o pastor tem, aquilo que fulano tem, aquilo que Beltrano tem, eu quero botar dentro de você. Pá, abre, o fogo está tocando você. O fogo está tocando você. Aí você vai abrir a porta e fala: entra. Quando ele entra, meu irmão, se prepare para ceiar com ele, para desfrutar com ele e para, aleluia, encher a mesa vazia dessa geração. Se prepare para balançar esse lugar. Eu tenho certeza que Deus vai fazer, irmãos. Eu não tenho dúvida que Deus vai usar você. Deus quer usar você num evangelismo tremendo. Alguns aqui já perdeu alguma coisa de um chamado evangelístico na sua vida. Mas Deus está falando: eu quero trazer de volta o teu ministério. Eu quero levantar você de volta. Eu não quero só simplesmente para uma obra social. Eu quero que você queime aonde você chegar. Queime os corações, queime as vidas. Quando esses caras chegavam nos lugares, meu irmão, eles pregavam. Aleluia, tinha um deles, esqueci o nome, Gregório falava muito nele. Tinha um deles que chegava, meu irmão, e pregava de tal maneira. Ele montava no cavalo para sair. Aleluia. Quando ele ia andando a cavalo assim, ele olhava para trás, 1000 homens a cavalo. Ele perguntou aos 1000 homens, um dos heróis da fé, ele perguntou: aonde vocês vão? Nós queremos ir aonde o Senhor vai. Aleluia. Nós queremos ir, nós queremos pregar, nós queremos falar. Não perca tempo, meu irmão. Eu estava no fogo, agora estou frio. Porque o fogo, ele perde a sua força quando não tem propósito, quando você não leva ele para dentro. Muita gente acha que recebi na reunião ele te toca. Você recebe quando entra no secreto. Aquele fogo que você foi tocado,
Ele começa a entrar dentro de você. Ele não fica só na cabeça mais. Ele toca na sua cabeça. Ele toca na sua cabeça para entrar no coração. E no coração ele se entra quando você abre. Ei! Quantas vezes você vai orar desanimado? Tem vezes que eu vou orar e não digo uma palavra sequer, só estou de joelho. Eu fico lá de joelho. Eu falo, olha, eu só falo com a mente, ó. Eu nem sei o que dizer. Ele falou, não se preocupe, você está ajoelhado diante de mim, está na minha presença. Aleluia. Se prepare, meu irmão. Eu tenho certeza que em 2018 haverá um avanço. Haverá um avanço tão tremendo nesse ministério, nessa obra, na tua vida. Nós vamos evangelizar. Nós vamos trovejar piripiri, El. Nós vamos abalar, Jéssica. Nós vamos fazer, Zezinho. Aí, pense num cara, meu irmão. Todo Zezinho, rapaz, você tá louco. Parece até que é uma coisa escolhida por Deus. Que esse Zezinho, cara, Deus mandou um Zezinho. Eu falei assim, que vontade de estar lá perto do Zezinho. Lá em casa a gente fala isso, lá em casa. Eu queria estar lá perto do Zezinho. Eu vou te mandar um aqui. Aí, aleluia. Aleluia, o cara do fogo, meu irmão. Cara que clama, cara quebrantado, meu irmão. Cara sedento da presença. Oh, Deus! E a Bíblia diz, nós vamos orar no versículo 44 do capítulo 2 de Atos. Escutem, escutem. Então 3.000 se renderam a ele. Começa uma revolução ali. E a Bíblia diz no versículo 44: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Quem não tem o fogo de Deus não se junta. Não se junta, se afasta. Quem não tiver na visão do fogo, da presença de Deus, desse relacionamento com o Espírito Santo, não vai ficar aqui. Porque aqui nós não chamamos ninguém para receber bênção. Venha fazer uma campanha para receber um novo marido. Venha andar com Jesus que Ele te dá um príncipe. Aleluia. Venha andar com Jesus que Ele te dá, meu irmão. Eu não quero ter o que Ele tem nas mãos. Eu quero andar com Ele. Ele vai me dar o que Ele tem. Ele não é mau. Eu quero é Ele. Aqui ensina a amar o Espírito Santo. Ensina a amar Jesus. Tem muita gente que vai para as igrejas. Eu quero fazer campanha para ter aquele carro, para ter isso e aquilo. Deus, meu irmão, eu tenho feito a campanha de Obed-Edom lá para as famílias. Porque a campanha é para menino. Campanha é para menino, para poder firmar ele. Quem tem maturidade, ele já vive um tempo de campanha, uma vida de campanha. Ele ora sempre, ele entrega sempre. Ele se rende sempre. Ele é adorador. Então não precisa de campanha. Para quem é maduro, vamos buscar viver uma vida de campanha. Aleluia! Acordem. Tem gente que fica circulando a igreja para lá e para cá. Já era para estar ganhando 100 almas aqui e ali. Se já era para estar soprando no meio do povo, meu irmão. Aí fica procurando a igreja. Procurando. Fica rodando. Porque, meu irmão, não é lá fora, é aqui dentro que o negócio pega. É aqui dentro que Ele quer sacudir você, arrancar você, virar você do lado avesso. Queime nessa manhã, queime por Ele. Só anda junto quem tem altar. Quem não tem altar não permanece, porque não tem fogo. E a Bíblia diz que esses caras, meu irmão, sacudiram a terra. Atos capítulo 8, versículo 4. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Os caras bradavam em todos os lugares, anunciando a palavra de Deus. Anunciando. Aleluia. E quando tinha perseguição, aleluia, eles não se importavam. Olha o que a Bíblia diz aqui, Atos 5,17. Vamos lá. Quando vinha perseguição, ai pastor, tá na luta, minha irmã. Tá na luta, meu irmão. Tá na prova, hein? Tá na modinha da prova. Eu estou na prova. Tem gente que morre na prova porque não tem altar. Morre aonde que eu disse? Na prova, porque não tem altar.
Aqueles que saíram do Egito, foram para o deserto e não entenderam o propósito de Deus, morreram no deserto. Porque o deserto foi feito para preparar você para um avanço, para uma conquista, para a transformação. Às vezes tem coisas que eu queria que eu tivesse lá na frente, eu não posso. Deus falou, estou arrancando algumas coisas de você, para te usar lá na frente tremendamente, para alcançar lá na frente. Eu estou tratando com você, porque você vai longe, filho. Eu vou te levar nas nações. Se prepare, Piauí, que nós vamos trovejar nesse lugar. Deus vai, rapaz, você está de brincadeira. Se 12 homens virou a terra, meu filho, de cabeça para lá. 12 homens chacoalharam de tal maneira. 12 homens, aleluia, que tem mais de 12 pessoas. Eu quero só 12, aleluia. Alguém está disposto aí? Levante a mão e dê um glória. Então levante um altar, para que o fogo venha. Perseguição. Atos capítulo 5, versículo 17. Levantando-se, eles estavam pregando a palavra e a perseguição veio. Olha aí, ó. 17, capítulo 5 de Atos. Levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Inveja é o que mais tem. Quem não tem o fogo tem inveja. E aí o que eles fizeram? 18. Deitaram mão nos apóstolos e o puseram aonde? Na prisão. Foram perseguidos e prenderam ele porque ele estava pregando o evangelho. Ei! 19. Mas à noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e tirando-os para fora disse: o anjo veio o anjo lá, porque Deus colabora com aquele que tem o fogo. Manda um anjo lá. Eu vou abrir a porta da prisão, porque esse homem tem uma chama de fogo dentro dele. Os apóstolos estão aqui presos, encarcerados, debaixo dessa luta. O fogo é tão forte que eles não podem ficar aqui presos. Eles têm que sair para fora agora. E enviou um anjo lá. Hein? 19. Mas à noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e tirando-os para fora disse: o que? 20. Ide e apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras dessa vida. Senhor, você está preso, meu irmão? Deixa o fogo queimar você. Nada pode prender um homem de fogo. Nem uma porta de prisão, nem problema no casamento, nem problema financeiro. No Piauí você já teve lá, cara, eu tenho alguma coisa com aquele povo lá. Quando eu olho para vocês pela primeira vez, eu já amo vocês, irmãos. Está entendendo? Você não consegue explicar isso, cara. Você chega nas casas, vê a pessoa pela primeira vez, pode ser o mais zangado que for, que o coração bate. Fogo! O que você está fazendo com ele? Se esse fogo não tem propósito, ele se apaga. Você vai sair dessa igreja, meu irmão. Deus não te trouxe aqui. Tem gente que, Deus te trouxe aqui por um propósito, que Ele quer fazer você queimar, quer fazer você valer a pena, aonde você estiver, e trazer as multidões para esse lugar. Haverá o dia, meu irmão, que eu não sei se será aqui, aonde será, que será esse campo todo de gente, que será a gente se derramando como um rio, como a água numa cascata caindo e arrebentando sobre a rocha, aleluia, as nuvens soprando e o vento saltando e os animais pulando, como no Salmo 29, aleluia, que a voz do Senhor faz os animais pular e saltar no campo. Se os animais estão saltando no campo, os filhos, aleluia, dos touros estão saltando nos campos. Imagine você quando recebe o fogo de Deus, quando a voz de Deus vem e troveja. Eles não pararam mais por luta, por nada.
Eles enfrentaram todos os desafios, pressões. Fiz até uma anotação aqui. Nada podia pará-los mais, nem perseguição ou qualquer tipo de pressão. Nada impedia eles. Nada, ninguém. O país está vivendo uma crise econômica, e daí? Deus não tem crise. Oi! Deus não tem crise, você está em crise, porque falta fogo. Mas esse fogo já está começando a arder sobre ti. E eu creio, meu irmão. E eu vou encerrar aqui essa palavra, nós vamos orar. Porque orar é riscar o palito de fósforo. Muitos de vocês não têm o fogo porque não ora. Sente o poder de Deus. Vários de vocês têm medo quando vem. Você conhece pessoas que saíram da igreja de medo, porque o fogo queima. O fogo não matava. Às vezes a pessoa fala, tive medo quando fui naquela igreja. Porque o fogo, quando ele chega, quem tem medo é que está devendo alguma coisa ao inimigo. Quem está no pecado, quando o fogo chega, ele fica com medo. Mas quem está buscando a Deus, entregando a sua vida em santidade, o fogo levanta ele, exalta ele, aleluia, faz ele saltar, faz ele ter sede e fome cada vez mais. Para que ter essa fome e essa sede? Para levar, para comunicar a palavra, o evangelho. Está claro agora? Está claro? Vocês todos aqui, todos, Deus trouxe vocês aqui para colocar no seu grupo de elite. 1 Pedro, para encerrar, no capítulo 2, versículo 9. Vós sois a geração eleita, eu elegi vocês, o sacerdócio real, nação santa, povo, hein? Povo escolhido, povo adquirido. Para quê? Abre a sua Bíblia aí. Abre a sua Bíblia, vocês aí. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois a raça eleita. Aleluia! Oi! 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 Você já viu esse barulho? Quem já percebeu? Isso aí é Amós, cara. Amós, o boiadeiro Amós, que levantou para trovejar os palácios do... Ai, vem aqui, analfabeto, que eu vou fazer você trovejar nos palácios. Amós, aleluia, eu vou fazer trovejar. Eu levanto Amós, eu levanto Paulo Culto para trovejar. Não interessa, ele quer o coração para colocar fogo aí. Oi, o que está escrito aí? Capítulo 2, versículo. Vós sois raça eleita. Ei, tira esse complexo de inferioridade aí. Ele te elegeu. Sacerdócio real. Você não é filho de Rainha Elizabeth, não. Tu é filho do rei. Tá pensando que eu tinha alguns complexos de inferioridade. Quando eu chegava, eu vou te falar para vocês aqui. Não é que eu tinha complexo, eu era um cara que talvez eu ia levantar faixa nas ruas pela injustiça e desigualdade do nosso país. Talvez eu poderia ser isso lá na frente, porque eu era um cara, eu via essa desigualdade, eu vi hipocrisia na conversa dos caras. Então eu não conseguia ver eles de igual para igual. Hoje eu não tenho medo de nada hoje. Eu chego em qualquer lugar, estou pronto para em qualquer lugar, com um rico, com um pobre, qualquer um. Eu estou num nível violento, meu irmão. Que ninguém, é o presidente, que doutor fulano. Tem gente que na igreja assim, o doutor fulano, que doutor fulano? É irmão. Não tem doutor nada aqui não. Doutor do que? Da terra só, do céu, meu irmão. É sacerdote real. É isso aí. Sem conversa, meu irmão. Amém. Vem aqui, Amós. Vem aqui, boiadeiro velho. Vai lá e troveja nos palácios. Aleluia. Você não é mais brasileiro. Você é a nação santa.
Você é um povo diferente, que Deus está levantando no avivamento, nesses últimos dias, aleluia, que não vai ficar, aleluia, debaixo de palavra de presidente, de político, mas do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que dirige a tua vida, e quem tem a palavra de Deus, tem esperança para Piauí, tem esperança para essa nação, meu irmão. Oh, quem pode dar um grito aí? Oh Deus, oh nação santa, para quê? Você é chique, você é chique, meu irmão. Ei, você é chique. Você é chique. Fala assim, meu irmão, você é chique. Sabe por que você é chique? Porque você foi adquirido, foi escolhido. Para quê, pastor? Só para sentir o fogo? Escute aqui. Deus não te chamou para uma igreja só para receber bênção, não. Ele te chamou, o propósito maior é a salvação de vidas. Jesus veio aqui, te dar alegria para que você leve alegria. Ele veio te dar paz para que você leve a paz. Ele veio te incendiar para que você incendeie. Ele veio falar de amor para que você leve, receba e leve. Se você parar, perde o propósito. Você foi chamado para quê? Para fazer parte da tropa de elite, mas não é do BOP não, meu irmão. Nós somos lá na França, em Paris, tem uma equipe lá anti-sequestro. Diz que é os caras mais violentos que tem. Uma equipe anti-sequestro. Meu irmão, eles invadiram um avião em minutos. Os caras sequestraram um avião, renderam um monte de gente. Os caras têm uma estratégia e técnica violenta, anti-sequestro. Os caras entraram e lá e renderam os caras. Escute aqui, é elite, uma equipe anti-sequestro. Sabe como eles são chamados lá? Em Paris, os Rambo de Paris. Eles entraram lá e renderam os sequestradores e tiraram o povo de lá. No final do ano, sabe o que os caras fizeram? A sociedade de Paris, eles abriram um corredor, só magnata. Abriram um corredor, tapete vermelho, aí veio os caras lá. Veio os caras desfilando no meio do corredor, os Rambo de Paris, recebendo condecoração. Deus está levantando os Rambo de Cristo aqui, para saquear o inferno, aleluia, encher e povoar o céu. Você vai saquear a tua casa, você vai tirar dos sequestradores os demônios, a tua mãe, o teu pai, os teus filhos, o teu colega de trabalho, os teus vizinhos. Oh Deus, levante alguém aqui. Ai, sai daqui com o negócio de eu estou em luta. Ai. Você foi chamado para fazer parte da tropa de elite. Agora quando ele voltar, você não vai andar aqui em tapete vermelho, vai andar em ruas de ouro. Aleluia, mas não vai estar sozinho, porque você vai trazer as almas contigo. Aí eles vão virar para você no céu e falar: obrigado, Lucas, obrigado, Maurafé, tu pegou pra...